Fazer um vídeo aqui sobre um problema que está afetando o Gol recentemente e que na verdade vem desde que o carro ele foi comprado, que é justamente a fragilidade aqui, um defeito no mecanismo do limpador de para-brisa. O que acontece? O limpador de para-brisa, que tem aí a sua função tão importante, né, de garantir aqui a limpeza do vidro em dias de chuva, ele é movimentado aqui por baixo por essas hastes aqui que ficam presas ao motor, que fica aqui embaixo dessa peça. E o que acontece? Na ponta dessas hastes você tem como se fosse um botão de pressão que vai prender aqui a haste principal a essas aqui do lado. Então o movimento do motor ele parte daqui do meio, transfere aqui para essas hastes e através dessa articulação ele movimenta esse pino aqui que é o pivô, que por sua vez vai fazer mexer aqui o braço então dos limpadores. E aí ele vai fazer um movimento alternado para lá e para cá, fazendo o braço aqui então subir e descer. O problema é que na ponta aqui dessas hastes, no caso aí do Gol, ele tem como se fosse um caixa de pressão. Então essa parte de cima aqui, ela é parecida com algum tipo de porca, um dedal, alguma coisa assim, e ela é encaixada por pressão nesse pino que tem uma bucha de borracha e que está ligada aqui ao pivô do para-brisa. O problema é que normalmente esse movimento aqui que eu fiz de tirar para fora esse braço, ele não deveria acontecer, justamente porque ele tem como se fossem garrinhas aqui na parte de dentro para evitar de sair, já que é uma peça móvel. Só que com o tempo é normal que isso daqui acabe se desgastando. E aí justamente é onde acontece muito isso daqui, ó, de você utilizar lá o limpador de para-brisa e aí pelo movimento ele acabar soltando isso daqui fora. E aí é onde um dos braços ele não vai se movimentar, apenas no caso o outro, porque ali o outro botãozinho está funcionando. Então para resolver isso daqui você tem duas formas. Ou você troca a peça defeituosa, ou então você vai e faz aqui como se fosse uma adaptação, que eu até encontrei vários vídeos no YouTube, que consiste no quê? Você fazer um furo aqui em cima, atravessar um parafuso, colocar ali uma espécie de porca especial, que é de alto torque, né, que faz aqui ele não soltar mais, e aí você garante que as peças continuem unidas. O problema de você fazer isso daqui é o quê? No meu caso aqui eu não tenho furadeira, então eu não consigo fazer esse trabalho sozinho. Até consultando aqui um eletricista, ele se dispôs a fazer esse trabalho, só que ele cobrou R$ 150 de mão de obra para poder estar fazendo esse trabalho em um dos botões aqui que estava estragado. Ou seja, acaba sendo aí inviável. Para você comprar esses braços aqui separadamente, eu até encontrei esse daqui, essa haste, que faz aqui essa conexão, no preço aí de aproximadamente R$ 49, R$ 50 na internet. Só que eu não encontrei essa peça aqui, que é o pivô, onde vai engatado o limpador de para-brisa. Então não adiantaria nada trocar só a peça de cima, enquanto que a de baixo, que inclusive dá para notar bem aqui, ó, ela já está corroída, ela já está com sinais ali de desgaste também aqui nessa ponta. Então o que eu acabei fazendo? Procurei um desmanche para poder ver se ele tinha de repente aqui essas peças para substituir, e no final, por incrível que pareça, compensou comprar um mecanismo inteiro desse daqui usado do que comprar só uma peça. Então o que acontece? Já que essas peças aqui não soltam, eu acabei comprando o mecanismo completo ali do limpador, paguei R$ 50 no mecanismo, ele foi retirado aí de um Gol doador que estava lá no desmanche. A peça é essa daqui, ó, ela solta. Então perceba, aqui é aquela parte onde vai encaixar o motor aqui no meio, e os bracinhos, ó, eles estão aqui. Nesse caso a peça está invertida, deixa eu desvirar ela, aqui ela está exatamente então na posição que se encontra encaixado lá. Então aqui vai o motor aqui embaixo, né, dessa língua aqui de metal. Esse daqui é a peça que vai engatada no motor em si, e aqui, ó, ele vai fazer esse movimento aqui, tá vendo, ó? Ele vai movimentar dessa forma. Ao mesmo tempo, ele vai puxar, ó, de um lado para o outro. Esse aqui é o movimento que ele faz. E o problema está acontecendo nessa pecinha aqui. Então, aquele botão lá que está solto é exatamente esse daqui que está aqui apontando aqui o dedo. E o que acontece? Esse daqui, ao contrário do que está instalado no carro, ó, ele está firme, ele está com todos os botões aqui certinhos.
Há o risco de futuramente dar problema nesse aqui também? Mas sinceramente eu acho melhor trocar esse daqui por R$ 50. E se precisar trocar de novo daqui a 1 ano, 2 anos, pagar mais 50 por outra peça, do que pagar R$ 150 para fazer uma gambiarra em um botão e futuramente se precisar no outro mais R$ 150. Então acho que não vale a pena. Aqui, como eu vou fazer sozinho essa troca, claro que vai ter aí alguma dificuldade, algum trabalho. Aqui vai ser necessário então retirar as duas hastes aqui do para-brisa, o que não é necessariamente complicado, porque ele tem essa peça de plástico, ó, que é facilmente removível. Aqui ele tem uma porquinha que é só você soltar e puxar a haste aqui para cima. Depois desparafusar essa capa aqui, que o pessoal chama aí de churrasqueira, né, que é esse acabamento aqui da tomada de ar. E aí sim ter acesso à parte aqui de baixo, onde se soltam esses parafusos aqui e depois esse daqui do meio, para então remover o motor antigo, ou aliás, né, aqui remover a estrutura antiga aqui do limpador e instalar a estrutura nova. Aqui ele veio todo sujo quando eu comprei, fiz aí um trabalho de limpeza, usando aí só uma palha de aço, um limpa alumínio, e ficou nesse aspecto aqui parecendo uma peça nova. Então eu vou fazer esse trabalho aí para poder recuperar a funcionalidade aí do limpador. Então essa daqui já é a visão do mecanismo aí do limpador, já com as peças aqui de cima desmontadas. Então o primeiro passo é você tirar as hastes do limpador, que ficam presas aqui nos pivôs. Para você tirar é só utilizar uma chavezinha aqui para soltar. Se não me engano, o tamanho da chave é A13. Então você já consegue tirar as porcas que prendem a haste do limpador. E aí, uma vez tirada a porca, basta você puxar aqui do pivô. O que acontece? Do lado ali do passageiro saiu bem fácil, mas do lado do motorista deu trabalho porque ele estava com pressão. Então como que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de desengripante, ele estava aqui encaixado. E aí para poder soltar, eu fiz o que? Uma alavanca, colocando aqui uma chave de boca por baixo e puxando ela para cima, para minha direção. Então isso aí acabou soltando a peça e aí dando acesso aí à tal grade da churrasqueira. Uma vez que você tira aqui então essas peças, você vai tirar os parafusos da tal da churrasqueira, né? Que é essa peça aqui, são duas partes, ela é dividida aqui no meio. Então você vai tirar as duas peças, né? Porque mesmo que a maior parte aqui do mecanismo ela fique exposta, tirando o lado aqui do motorista, o lado do passageiro, ó, se você for ver, ele fica o pivô preso aqui nessa outra peça, né? Que fica para lá. Então precisa tirar as duas capas. É só desapertar aqui esses parafusinhos, são 3 para cada capa. Você solta aqui eles são presos aqui nessa buchinha branca que tem aqui do lado de baixo. Bem simplesinho, desencaixar e tirar. Por baixo aqui dessas capas, vem como se fossem esses defletores aqui, ó, que eles são encaixados por baixo, aqui nessas posições. É importante você guardar aqui a posição de cada um deles, porque na hora de instalar tem que pôr aqui de novo, que é por onde escorre a água, para ela justamente não bater diretamente aqui nesse mecanismo, ou mesmo ali na fiação próximo da bateria. Então aí ele serve para ficar aqui nessa posição e a água escorrer direto aqui para a caixa e não para esses componentes. E aí uma vez tirado, fica um pouco mais simples, você vai precisar utilizar aqui uma chave para poder soltar essa porca, que prende aqui o motor do limpador, né, que é essa peça preta que está aqui por baixo. E você solta também aqui esses outros dois parafusos para poder sacar aqui para fora, assim como aqui em cima, ó, tem um outro parafusinho ali na ponta. Então são 4 parafusos no total, sendo que um deles é uma porca aqui que você precisa estar soltando para poder tirar fora aqui esse mecanismo, sem falar que aqui no canto, ó, você tem mais um parafuso aqui e outro parafuso de cá. Então são 4 aqui nessa posição do motor e um para cada lado ali dos pivôs. Detalhe aqui, ó, importante de se observar quando for desmontar aqui a máquina, é que os parafusos eles não são do mesmo tamanho. Então o parafuso que fica conectado aqui, ó, dessa haste pequena junto da cabeça aqui do motor, vai ser um parafuso 14. Esses parafusos aqui, desses cantos aqui da parte de cima, é um parafuso 10. Esse de baixo é um parafuso 9. Então é importante você ter aí o tamanho das chaves corretas
para justamente não sofrer aí na hora de fazer a retirada aí desses parafusos. E aqui também, ó, é importante você observar o seguinte, tem a organização, porque todos os parafusos, ó, eles têm arruelas. Então tem várias arruelinhas, tem vários... Esse daqui, ó, tem uma buchinha que vem de plástico também junto com uma arruela. Então é importante você sempre organizar onde você estiver aí retirando esses parafusos para não perder essas arruelas e não perder aí esses acabamentos. E olha só aqui, inclusive, trazendo um alerta para você que decidiu fazer também esse serviço de troca aqui do sistema de mecanismo aí do limpador de para-brisa, ter cuidado com um detalhe. Aqui eu tô com os mecanismos, o antigo, o que estava aqui no carro, né, o original dele, e esse que eu peguei do desmanche lá do Gol doador. O que acontece? Os dois eles são originais. Esse daqui, ó, feito pela Bosch, esse outro também da Bosch. Então são da mesma fabricante, para o mesmo carro, mesma coisa. Se você for olhar aqui, ó, claro, tirando o fato desse daqui ele tá com umas encaixes diferentes, tá aí uma coloração diferente, eles são a mesma coisa. Mesma distância entre um pivô e outro, mesmo tamanho aqui dos bracinhos, é tudo igual. Com exceção dessa barra aqui de cima, que se você for notar, essa daqui ela tem um tubo um pouco mais arqueado, um pouco mais inclinado, em comparação com esse que já é um pouco mais reto, mas isso não interfere em nada lá na montagem. Porém, tem um detalhe, essa peça aqui, que é o encaixe lá na cabeça do motor do limpador, ela é diferente nesses dois modelos. Então perceba que a própria Bosch ela acabou fazendo, talvez aí por uma diferença de ano entre um e outro, eu não sei exatamente qual que era o ano desse carro doador aqui, mas eu acredito que ele seja mais novo. O que aconteceu? Se você for notar, esse buraco aqui, ó, que é onde vai encaixar daquele pino do motor, ele é maior nesse modelo aqui do que nesse outro de cá. Isso em si não interfere na montagem, porque apesar dele não encaixar perfeitamente aqui, ele vai conseguir ser preso, né? Como conseguiria pelo menos pelos pinos. Porém tem um detalhe, esse daqui ele tem um distanciamento dos pinos aqui de um para o outro maior em relação a esse de cá. Então perceba, esse daqui ele já tem os pinos bem mais próximos aqui do eixo principal, tanto esses dois quanto esse de cima, enquanto que o modelo que eu utilizo no meu carro, ó, ele tem um distanciamento maior em relação a esse eixo principal, tanto desses dois quanto esse pino de cima. Então aqui o que vai acontecer? Esse de baixo que casa nos dois, mas os demais não. Então aqui o que aconteceria? Ou eu tentaria tirar essa peça daqui, que é soldada aqui na parte de cima, e colocar nesse mecanismo de cá, ou então eu posso levar num torneiro mecânico para poder transferir essas furações que tem aqui nessa peça para essa daqui, que fazendo a medição mais ou menos, ela ficaria aqui, aqui e aqui em cima. Então eu vou ver qual que é mais viável, né? O que seria mais interessante fazer. A princípio eu não quero descartar esse mecanismo antigo aqui, porque no caso de precisar trocar algum componente, alguma coisa, eu tenho esse daqui de backup. Mas eu vou estar vendo, eu prefiro pelo menos a opção de fazer as furações aqui, né? Porque é só marcar e furar. Acredito que seja mais barato e mais garantido de ficar um bom serviço do que isso daqui. Mas é uma questão importante, um ponto de atenção, porque eu tive essa surpresa, justamente na hora de montar tudo prontinho, só colocar no lugar, acabei tendo aí esse problema das furações. Bom, então aqui tipicamente mais um caso daqueles onde a gente espera que vai ser simples, mas acaba sendo mais complicado, né? Como eu disse aí anteriormente, a minha intenção era o quê? Pegar aqui a peça nova, né, que veio aqui com esse suporte, e transferir para cá os furos da peça antiga, da peça original que estava lá no carro. O problema é que eu busquei vários torneiros aqui na cidade, poucos aí se dispuseram a fazer o trabalho, e aquele que se dispôs a fazer o furo, acabou que depois desistiu alegando que isso danificaria a peça, poderia quebrar e tudo mais. Infelizmente, então, por conta disso, né, como eu já também tinha cansado de procurar profissionais para trabalhar com isso, eu mandei que ele fizesse então a outra alternativa, que era o que? Serrar aqui na parte de cima a peça nova, né, que eu quero instalar, e fazer o mesmo na peça antiga, transferindo para cá então a base aí original que tem as furações corretas lá pro motor, né, do limpador lá do carro. Então aqui ele fez uma solda aqui em cima
Para poder disfarçar um pouquinho melhor, eu fiz a pintura aqui desse suporte todo com uma tinta spray na cor alumínio roda, até que ficou bem disfarçadinho. Isso daqui, apesar de estar um pouco feio ainda, fica escondido lá embaixo, então não vai ser visível. Só o que é mais visível é essa parte mais de baixo aqui. Mas já ficou tudo pintadinho. Como aqui ele tinha uma coloração um pouco mais amarelada, né, por conta aí do tratamento da peça, eu pintei ele aqui de alumínio para ficar mais próximo do restante aqui da máquina, né. Então agora vamos fazer a instalação no lugar. E tá aí então o resultado final. Já instalado aqui o mecanismo do limpador aí de para-brisa. Inclusive eu fiz um teste ontem numa viagem, funcionou perfeitamente. Aqui também já tá com as hastes aqui novinhas, né, pintadinhas, com o uso aí das paletas novas. E aqui só um detalhe muito importante na hora de vocês montarem, que esse bracinho aqui, ó, que é o que vai conectado aqui ao eixo do motor aqui do sistema, quando vocês forem montar, sempre coloquem ele virado para cá, ó, para a direita. Ou se eventualmente na hora de vocês desmontarem esse bracinho estiver virado para a esquerda, montem do mesmo jeito que ele estava antes. Por quê? Aqui eu cometi o erro de inicialmente ter montado com esse bracinho virado para lá, para a esquerda. E o que aconteceu? Na hora que eu liguei o limpador, ele estava invertido. Então ele quis puxar aqui para baixo para depois voltar. Então para que isso não aconteça, monte sempre essa pecinha aqui de baixo, ó, que é o que liga o mecanismo aqui central ao eixo aqui do motor, sempre da mesma forma que estava antes. Nesse caso aqui meu, virado aqui para a direita, aqui pro lado do motorista. Então aí você evita que aconteça justamente isso, né, dele ser montado invertido. E depois, né, aqui como vocês vão ter tirado as hastes, vai ser necessário fazer alguns ajustes, né, apertando aqui o parafuso, regulando aqui certinho a posição delas, para que elas fiquem assim, ó, na parte de baixo aqui do para-brisa, não fique lá tão em cima do vidro, e para que também ela consiga ter uma varredura boa aí do máximo possível de área do vidro. Mas esse então aqui foi o serviço de substituição do mecanismo completo aqui do limpador de para-brisa. Se você for fazer, fique atento para não acontecer como eu tive que fazer, né, adaptar aqui esse suporte. Fique atento ao modelo de suporte aqui que o seu carro usa, para que você já compre o mesmo modelo e não tenha que fazer adaptações como eu precisei. Mas tá aí a forma melhor, mais eficiente, substituindo a máquina completa, sem nenhum tipo aí de gambiarra.